Som, glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo de número 3. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração quando eu estava em viagem. Nós, mês que vem, estamos caminhando para 6 anos da fonte bíblica Ágape. E Deus tem falado muito sobre gerar, né? E eu entendi que eu precisava trazer uma mensagem como líder desta casa e de instrução para a igreja, porque o pastor é aquele que alimenta, esse é o chamado pastoral, é dar o pasto. O pastor é aquele que dá o pasto e tem que ser pasto verdejante, que as ovelhas aqui são exigentes. Elas comem bem essas ovelhas aqui. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, quero ler com vocês. O Senhor colocou uma mensagem, uma série de mensagens no nosso coração, e eu vou compartilhar com vocês aqui nessas quartas-feiras. Serão 4 quartas-feiras, amém? Enquanto meu tecladista vai encontrando aquele tom para... Você está bem, filho? Buenos dias. Good night. Irmãos, escrito está, Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 escrito está. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Só quem nasceu de novo, dá um glória a Deus para me ouvir aí. Eu quero orar com você nessa noite, para aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais. A paz seja convosco. Curve sua cabeça, oremos. Eterno, aqui estamos diante da Tua presença para ministrar a Tua palavra. Usa minha instrumentalidade, Senhor, usa minha vida, usa a vida do tecladista e abre a mente desta igreja. Ó Deus eterno, sabemos que o Senhor é aquele que conduz principalmente a vida do líder. Aqueles que estão subordinados, ó Deus, à nossa liderança. Eu sempre tenho dito isso, que eu acredito no que Deus coloca no coração do líder, nos projetos que Deus coloca no coração do líder. Deus faz líderes sonharem, e por isso que nós precisamos seguir as direções de uma liderança, porque o Senhor é um Deus que não quebra princípios. Autoridades foram constituídas pelo Senhor. Então o Senhor me deu, Senhor, essa oportunidade e colocou no meu coração essa série de mensagens, Senhor, falando sobre viver o cristianismo na prática, a praticidade da vida cristã. O cristianismo, ele é mais, Senhor, em comportamento do que necessariamente sentimento, ainda que ambos caminhem juntos. Mas usa minha vida nessas quartas-feiras, que o Senhor, ó Deus, traga esta multidão, que o Senhor traga as pessoas que estão em casa para viver a praticidade do Evangelho. Eu faço essa oração e a faço no nome de Jesus, amém. Tome teu assento, meu amado irmão. Deus seja louvado nessa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vivendo o cristianismo na prática. Diga comigo, muito fraco, vivendo o cristianismo na prática. Hoje, dentro da praticidade do cristianismo, não há possibilidade de você viver algo sem ter nascido. Ninguém vive sem antes nascer. E o nascimento, ele é passivo, porque ele não depende de nós. Eu não tenho nenhuma obra na ideia do nascimento, porque necessariamente o nascimento ela é algo ativo adentrando no mundo passivo.
Então literalmente tem os médicos que vão fazer todo o procedimento, tem uma mãe que vai colocar aquela criança para fora, e não é a criança que nasce por si mesmo, precisa de um gameta masculino, um gameta feminino, para trazer a vida, para que ele possa viver. Então para viver tem que nascer. E como que eu quero viver cristianismo sem ter nascido de novo? E é por isso que a gente vai observando comportamentos dentro da igreja, ou fora da igreja, e a gente fala, gente, isso não compactua com a vida cristã. Ser cristão não é ser isso, viver o cristianismo, isso está longe da realidade. Mas esse dia eu ouvi também, eu gosto muito de podcast, quando eu estou na academia, quando eu quero ouvir uma música eu ouço, mas eu gosto mais de aprender, então eu coloco um podcast. E ele falou o seguinte, olha pessoal, às vezes a gente está reclamando que tem muita coisa errada nas redes sociais, a gente vê muito ensinamento errado nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, todas as plataformas, todas as mídias. Aí ele falou, você não tem um bom conteúdo, por que você também não está lá? Não está na hora de a gente parar de falar daqueles que estão fazendo errado, que estão dando mau testemunho, que estão dando estudo totalmente contrário, herege? Então cadê os homens e as mulheres de Deus que vão falar a verdade que o Senhor colocou em nosso coração? Cadê os cristãos que vão se levantar para fazer a diferença em um mundo, como disse Paulo aos Filipenses? A gente vai sobressair como astros no meio de um mundo corrompido. E quando eu penso por este ângulo e por esse prisma, eu quero hoje falar sobre o novo nascimento que só quem é crente obteve. Agora a gente também, depois de uma mensagem como essa, muita gente vai falar, pastor, eu acho que eu não nasci de novo. Mas você terá a oportunidade de entregar a vida para Jesus no final do culto. E se entregar a Ele, porque cristianismo não é qualquer religião, meu amado irmão. Porque é muito fácil sermos cristãos quando cristãos não, de outra religião, quando você quer ser um muçulmano seguindo os 5 pilares do Islã. Maomé começa com Alá, Alá é o seu único Deus, Maomé é o seu profeta. Uma vez a Meca, você precisa fazer as suas orações e você precisa fazer literalmente aí algumas peregrinações da esmola. São alguns pilares para você se tornar um Islã. Se tornar um católico, necessariamente você vai na igreja católica, faz a crisma, faz um monte de coisa lá, vários rituais, e você vai fazer parte daquela comunidade. Se você quiser tornar-se um espírita de auto-espiritismo, basta seguir os ensinamentos de Allan Kardec e praticar lá as casas, o lar de paz, que é o centro espírita. Pastor, eu queria ter um contato mais com as divindades, com os orixás. Você pode ir literalmente no candomblé. Lá você terá contato com espíritos, você faz ali o seu desenvolvimento, recolhimento, dependendo se é Umbanda ou Umbanda. Independente, você se tornará membro daquela entidade, daquele ambiente. Mas para se tornar membro da igreja do Senhor, não basta você entrar por aquelas portas e assentar nessa cadeira. Não basta você fazer um discipulado que essa comunidade exige. Outras não exigem, não basta. Não basta colocar você no grupo de membro ali da igreja no WhatsApp, você não se torna um cristão. Pastor, mas eu até me batizei nas águas. Pastor, estou tomando ceia, eu não sou crente. Não, para ser um cristão genuíno, segundo Jesus a Nicodemos, necessário é nascer de novo. E o novo nascimento não depende de mim, não depende de nós, é obra de Deus. E quando a gente olha, o ser humano, ele tem uma perspectiva e ele tem sempre essa perspicácia de querer ganhar a sua própria vida e ir atrás da sua salvação. Quem não quer salvar a sua vida? Disse Jesus, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então o cristianismo é diferente. Quem perde, ganha, e quem ganha, perde. Essa é a matemática de Deus dentro do cristianismo. É por isso que o cristianismo é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós que somos salvos, continua sendo ainda o poder de Deus. Quando eu olho para uma história lá no livro de Gênesis, capítulo 11, poderíamos trazer aqui como que o ser humano, com seus esforços querendo buscar salvação, a Torre de Babel é esforços humanos para alcançar os céus. Vamos construir uma torre que toque aos céus, e a gente quer alcançar o céu através dos nossos esforços.
Mas da perspectiva divina, Deus disse, vamos descer. Eles achavam que estavam subindo, mas Deus falou, eu vou descer, porque os nossos esforços não conseguem levar-nos aos céus. Por isso que eu sempre digo que o dinheiro consegue até comprar uma casa, mas não consegue comprar uma família. Dinheiro até consegue comprar uma boa cama, mas não consegue comprar o sono. O dinheiro consegue comprar até uma diversão, mas não compra um entretenimento. Dinheiro, você consegue até comprar um lugar na igreja, você consegue ser pastor, você consegue, quem sabe, fazer parte de uma liderança da diretoria da igreja. Você até consegue, você só não consegue com o dinheiro entrar no céu. Porque disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entender isso comigo, crente, preste atenção. Quando nós nascemos, conforme em Salmos 55, Wesley, nós já nascemos desviados desde os nossos ventres. Aí você fala assim, não, mas aí você tem como chama? Meu Deus, fugiu o nome da criança. Fugiu o nome da criança, irmão. O filho da Camille. O Noah. Está aqui o Noah. O Noah é um pecador, irmãos. Nasceu, quando menos ele esperar, provavelmente vai urinar na cara deles. Já fez? Tiraram uma foto dele no domingo, ele já fez assim, ó. Tipo, estou desenvolvendo. Quando menos esperar, a criança fica brava. Esse dia eu conversando com Maria Eduarda, a filhinha dela foi entregar água, ela falou, estou lavando louça, ela jogou no chão. Isso é uma prova que todo ser humano já nasce conforme Gênesis 5. Ele nasce sobre os efeitos do pecado. Eu posso aqui elencar alguns. Esse pecado trouxe a morte para nós. E quem trabalha para o pecado recebe um salário, que é a morte. Romanos 6, 23. E não habita bem algum na nossa carne, disse Paulo aos romanos, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu estou fazendo. Se eu faço o mal que eu não quero, não faço eu, mas um pecado que habita na minha carne. Éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, fazendo o quê? Seguindo os desejos do coração, os desejos da mente, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Todo ser humano nasce sobre este efeito. Então quando você está morto, minha amiga Ana, um morto não anda, um morto não fala, Thaís, morto não consegue enxergar, morto não respira. Então como que uma pessoa, um ser humano morto, consegue se aproximar de Deus? Como que um ser humano morto consegue subir numa tribuna e pregar? Como um ser humano morto consegue cantar, fazer alguma coisa dentro da igreja morto, se não recebeu a vida? Mas tem muitos mortos ambulantes que estão na frente de igreja. Vou provar. Tem mortos ambulantes conduzindo rebanho, cantando em corais, pregando aí, pregadores itinerantes. Mas Jesus, quando mandou uma carta para uma igreja de Sardes, e ele falou, João, escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, você tem fama de que está vivo, mas para mim você está morto. Mas sou eu aquele que tenho os 7 Espíritos de Deus, porque quem dá vida é Deus, quem dá vida é o Senhor. Foi o cântico de Ana em 1 Samuel. O Senhor é aquele que faz descer a sepultura, mas Ele também faz subir dela. Então nós nascemos, irmãos, sobre o efeito do pecado. Quando a gente olha para essa história, eu penso numa frase de Mion Perman, que ele resume o novo nascimento. Hoje eu vou pregar sobre o novo nascimento, subordinado dentro de um tema. Hoje eu quero pregar sobre, diga comigo, resultados que o novo nascimento deve produzir em um cristão. Se você é crente, você tem que produzir isso. Pastor, eu não estou. Eu vou fazer apelo, calma, tem solução para você hoje. Porque que cristão é você, crente, se você não consegue se alinhar àquilo que está na palavra? Ou você é um crente de carteirinha, é um crente nominal? Ou você é um crente oculto, como era o discípulo de Jesus chamado José de Arimateia? Ele era discípulo de Jesus, mas ele era oculto, ninguém sabia, só ele. Alguém sabe que você é cristão? Ou é só você? Não acredito. Diante disso, irmão, a frase de Mion Perman diz assim, ó, o resultado prático do novo nascimento é a transformação radical da pessoa em sua natureza, em seu caráter, desejos e propósito. Eu vou falar de novo.
O resultado prático do novo nascimento é uma transformação radical da pessoa, em sua natureza, em seu caráter, desejos e propósitos. Nós nascemos sob o efeito do pecado. Eu poderia falar de pessoas aqui mundanas, viciadas nas drogas, outros viciados na prostituição, outros que se achavam a última bolacha do pacote, mas também pecadores, com desejos errados dentro do coração, mas uma tristeza invadia a sua alma. Você não sentia desejo de viver e não tinha propósito na sua vida, mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, nos deu vida em Cristo, transformou você. Você foi transformado pela graça de Deus, e hoje você consegue levantar a sua mão, porque morto não levanta a mão para adorar, morto não consegue abrir a boca para adorar, mas quem recebeu vida não precisa falar para ele da glória. Ele tem vida, e quem tem vida, ele consegue esboçá-la, ele consegue se movimentar. Por quê? Porque ele recebeu vida do Senhor. Esse Nicodemos, quando você lê o livro de Robert Gundry, Panorama do Novo Testamento, ele é interessante. A gente acha que começou um capítulo, terminou outro capítulo, e a história está ali dentro. Não, você tem que contar a perícope, onde começa, onde termina aquela história. Quando eu vou para o Evangelho de João, capítulo 2, vem comigo, 2, versos de número 23. Ele abre o caminho e o palco para a narrativa que se virá. Olha o que diz 2:23. Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava nele, porque todos o conheciam. E não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então aquelas pessoas creram em Jesus simplesmente por causa dos sinais. Dentre eles, a narrativa começa: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E ele olhou e falou: de dia eu não consigo ir, que alguém vai me ver, eu quero ir de noite, que eu preciso conversar com Jesus de forma escondida. Eu não quero que ninguém saiba desse diálogo que eu vou ter com o mestre. E quando ele chega lá, ele libera uma palavra: e este foi ter de noite e disse: mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Você é um mestre de Deus, você é de outro mundo, você veio de Deus. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, a passagem para entrar no reino de Deus é o novo nascimento. Eu vou falar de novo. Tem gente querendo quebrar a maçaneta, tem gente com pé de cabra tentando entrar dentro dessa porta, mas para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Nesta igreja já entrou barata, já entrou até rato num culto aqui, já entrou até um passarinho que eu orei e falei: Senhor, se esse passarinho for atrapalhar o culto, tira ele. Daqui a pouco o passarinho foi embora. Aqui já entrou bêbado, aqui já entrou drogado. Você entrou dentro de um culto, dentro de um recinto. Agora entrar na igreja, entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. É só quem nasceu de novo. Nicodemos, vencedor do povo, fariseu, líder dos judeus, compunha o Sinédrio, uma das maiores autoridades judaicas da época. Interessante que Nicodemos revela uma série de emoções provenientes do seu coração. Primeiro, fome espiritual, cansado do ritualismo morto daquela sinagoga. Voltava da mesma forma, a alma suspirava pela realidade. As palavras de Jesus tocou no coração dele, os milagres convenceram que Jesus era um mestre vindo de Deus, e ele gostaria de acompanhá-lo. Mas faltou a Nicodemos uma profunda convicção. Sentiu sua necessidade. Ele não queria um salvador, ele queria um instrutor. Muita gente não quer um salvador, só quer um instrutor. Como a samaritana, quer a água da vida, só não quer se arrepender. Eu quero a água, então vai chamar o marido, mas eu não tenho. Disseste bem, porque o que você tem não é seu, e já teve 5. E quando a gente olha para tudo isso aqui, eu entendo que o novo nascimento, ele é importante para a vida cristã, é viver o cristianismo na prática. Você sabia que tem gente infiltrado dentro da igreja?
Você sabia que tem satanistas dentro da igreja, irmão? Você sabia que tem gente que se infiltra dentro da igreja para derrubar a igreja, para derrubar jovem, para derrubar pastor, para derrubar pastora, para derrubar o homem, derrubar a mulher de Deus? Você sabia que tem gente assim, que vem para dentro das nossas comunidades, os crentes? Mas quando você nasce de novo, você consegue enxergar o que ninguém enxerga. 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, mas quem é espiritual, aleluia, porque ele tem a mente de Cristo, ele está ali com aquele ali, o santo aqui não bateu, porque o santo que está aqui é o Espírito Santo, não sei que entidade está lá, mas o Espírito que está em nós, como disse João, na sua epístola, a gente tem a unção e a gente sabe tudo, ninguém engana crente. Eu vou falar de novo, ninguém engana crente, sabe por quê? Porque ele é cheio do Espírito de Deus, e o Espírito que nos guia na verdade. Diante disso eu quero pregar hoje, diga comigo, resultados que o novo nascimento deve produzir em um cristão. Eu não sei se você vai dar muito glória hoje, eu vou até beber água que agora eu posso. De manhã eu não podia, mas agora eu posso. Resultados que o novo nascimento produz, que o crente deve produzir. Resultados que o novo nascimento deve produzir em um cristão. Aí você pergunta, pastor, quais seriam esses resultados? O Novo Testamento, a gente consegue extrair inúmeros resultados desse novo nascimento que produz no cristão. Eu quero elencar alguns aqui hoje. E eu vou ficar com João, não necessariamente na história de Nicodemos, mas dentro da temática do novo nascimento. Então eu estou dentro do território. Então o primeiro resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão, diga comigo, não viver na prática contínua do pecado. Crente que vive praticando o pecado não nasceu de novo. Eu vou falar, é uma prática o quê? Contínua. Não estou falando que você pecou, errou. Você misericórdia, Senhor. Todo mundo, quem pecou hoje, levante a mão. Só quem pecou hoje. Quem não pecou, levante a mão. Quem pecou muito hoje? Gente, Deus que pecou, misericórdia. E eu tenho um texto para corroborar com isso, que está em 1 João 3, versos 9, João escrevendo sua epístola. Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Que semente? A semente de Deus, porque ele nasceu de quem? Ele nasceu de quem, irmão? Lembra que Jesus disse para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então quem nasce de Deus não vive na prática do pecado. Tem muita gente que fala, pastor, eu estou me sentindo fraco, pastor. Mas quem te disse que pecado é vitamina? As pessoas brincam com uma coisa chamada pecado, irmão. Pecado é uma coisa que você não deve brincar e nem trilhar próximo dele. Somos chamados de quadrado, retrógrados, religiosos, severos, inflexíveis. Os tempos são outros, nós precisamos contextualizar. O homem pode mudar, mas Deus não muda. O homem é mutável, mas Deus é imutável. Por isso que o escritor aos Hebreus disse, ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. A gente está mudando, mas pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos Exércitos. A gente muda, mas a palavra não muda não, irmão. O mesmo pecado que foi na época de Jesus é pecado nos dias atuais. A palavra de Deus continua a mesma. O resultado prático do novo nascimento é mudança de natureza. Porque se eu não vivo na prática, então a minha natureza mudou. Cadê os irmãos que fumavam baseado aí? Ou tem alguém que está fumando ainda? Para quem fumava um baseado, irmão, ninguém colocou a arma na cabeça de ninguém não. É o café da manhã, a pessoa ia lá, comprava e usava a droga.
Outros era da cocaína, dava um tiro, mas depois dá um, quer dar 2 e fica no 3 e no 4. Outros é na bebida, outros é na mentira, outro é na prostituição, em todas as coisas que a nossa alma deseja. Então a nossa identidade e a nossa natureza era uma natureza pecaminosa, mas quando Cristo dá vida para você, Ele muda a sua natureza. O que faz você não fazer aquilo que você fazia, você gostava de fazer, era você que ia com unhas e dente dedicado, mas até que Cristo entrou na sua vida e falou: eu vou mudar a sua natureza, eu vou te dar vida para você. Aí você falou: que nojo, eu não quero mais, eu quero ir para o culto, eu quero pegar uma Bíblia, colocar debaixo do meu braço e ir para a igreja e falar: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente está fazendo aliança com o pecado, e Cristo morreu para nos salvar dos pecados. Como que uma igreja pode fazer aliança com o pecado, se Cristo morreu para nos salvar dos pecados, irmãos? E por recebermos tal transformação, não somos mais escravos do pecado, para obedecermos a sua exigência. E quando a gente olha, quantos que nessa noite, irmãos, não estão nessa prática? Quantos que se dizem cristão, mas não abandonaram a prática pecaminosa? Estou falando a prática contínua. Eu estou falando de algo contínuo. Entendeu? Eu não estou falando de um deslize que você teve, de uma palavra que você liberou, de um olhar que você falou: Senhor, tem misericórdia. Eu estou falando de algo que você faz de maneira voluntária. Você nasceu de novo? Quando você morre, você tem comportamentos de morto. O filho mais novo, sempre o mais novo, porque o mais novo não tem experiência. Salomão, ele foi ouvir os jovens e perdeu 10 tribos só. Perdeu 10 tribos só porque ouviu o jovem. Jovem tem força, mas não tem sabedoria e não tem conhecimento. Aos velhos, as cãs, fala de honra, fala de sabedoria. Você pega a sabedoria dos velhos e você utiliza a força dos jovens. E o jovem chegou para o pai e falou: pai, achando-se sábio, eu queria que o senhor me desse a parte da minha herança. Como que ele pede para o pai vivo? Ele está falando para o pai que o senhor morra. É isso que ele está falando para o pai. O irmão mais velho não o repreendeu, também é outro ruim. E hoje eu estudando, eu falei: vou montar uma mensagem, os problemas internos e externos. Porque tem problema fora da casa do pai, mas tem problema também dentro da casa do pai. Mas aquele menino vai embora, irmão. E quando você vai embora, ele foi, quem sabe, com toda a riqueza que o pai deu para ele, foi montado, quem sabe, num cavalo, um monte de servos, e como diz o baiano, por cima da carne seca. E ele vai. E ele começa aquela ideia de passar o cartão. Sabe que você vai passando o cartão? E passa cartão, e passa o cartão. Precisa de senha não. É na aproximação, só aproximando. Que eu vou porque quando só sai e não entra, você fale. Se só sai e não entra, você fale. Ele olhou na matemática e falou: deu ruim. Quando você tem amigo. As riquezas granjeiam amigos, mas o pobre até o seu amigo deixa. Já dizia o escritor aos Provérbios. Ele não tem mais nem para comer. E é nessa hora que mandaram ele apacentar porcos. Porque quando você está na prática do pecado, a primeira coisa que você faz é comportamentos de morto. Você deseja a morte de alguém que gerou a sua vida, que é o seu pai. E você começa a ser arrogante. Mas o dinheiro acabou. E agora quando ele está fora da casa do pai, ele vai negar a religião. Ele vai apacentar porcos. Algo que o pai dele falou: isso é errado, isso não deve. Ele aprendeu na escola dominical. Ele foi instruído. Mas quando você está morto na prática do pecado, você não consegue enxergar. Está ele querendo comer o que os porcos comiam, ninguém dava nada para ele, mas de repente, aquele que dá vida, sabe onde foi que deu vida para ele? Não foi na casa do pai, não foi dentro do templo em Jerusalém, não foi dentro do tabernáculo, foi dentro daquele chiqueiro, foi dentro daquele lamaçal. O texto diz: e caindo em si. Quando você cai em si, você diz: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E falei: pai, eu estou em pecado.
Isso é o novo nascimento. O novo nascimento faz você, aleluia, faz você sair daquele mundo de escravidão, de pecado, e se levantar para a casa do Pai. Mas quem se levanta para ir para a casa do Pai, o Pai já está esperando você, assentado e falando: esse meu filho estava morto, e ele reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Vamos fazer festa, Deus, vamos fazer churrasco. Deus gosta de churrasco. Deus falou: vamos fazer churrasco, mata o bezerro. Por quê? Porque ele estava morto, mas ele foi encontrado. Como dizia Paulo aos Romanos: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Você observa que o resultado prático do novo nascimento, que todo cristão deve produzir, é não viver na prática contínua do pecado. Mas como disse Fernanda, conte-me mais, eu te conto. O segundo resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão, diga comigo: amor ao próximo. Pastor, mas não estou conseguindo amar. Não tem problema, você só não nasceu de novo. Sou convertido? Não, você é convencido. Como assim, pastor? É a Bíblia, não é o que eu acho. Matemática de Deus é exata. Ou você é, ou você é. É sim, sim, ou não, não. Pastor, disso de quem é? É do Satanás. Um resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão: amar ao próximo. Quem a gente quer amar? Só quem nos ama. Quem a gente quer amar? Aquele que nos dá presente. Quem a gente quer amar? Aquele que nos trata bem. Quem a gente quer amar? Aqueles que falam conosco. Quem a gente quer amar? Que me manda mensagem no WhatsApp. Quem? Que curte as minhas postagens. Mas aquele que não olha na minha cara, aquele que fala mal de mim, aquele que levanta calúnia, aí esse eu não amo. Lendo o livro de Gary Chapman, 5 Linguagens de Amor, ela chegou dentro do consultório dele e falou assim: como eu consigo amar uma pessoa que é difícil de ser amada? E essa pessoa era o marido dela. Como eu vou amar uma pessoa que eu não gosto de amar? Ela é difícil de ser amada. E Gary utilizou as palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: amai os vossos inimigos, amai os que vos maldizem, amai os que vos perseguem, para que sejais filho do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia te ensina, um novo nascimento te ensina a amar o seu inimigo. Mas você é ruim. E o pastor? Ruim também. Quando você olha para o texto, eu quero que põe na tela para mim, está ali, está pequenininho. Eu quero que escancara. 1 João 4:7. 1 João 4 de número 7, porque se eu não posso viver na prática do pecado, então é uma mudança interna, uma mudança de natureza. E se eu devo amar o próximo, é uma mudança de relacionamento. Amados, amemos uns, porque o amor é, e qualquer que ama, mas põe o 8, aquele que não ama, porque Deus segundo resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão: amar o próximo. Tem gente que não consegue amar o pai, tem gente que não consegue amar a mãe, tem mulher que não consegue amar o marido, tem marido que não consegue amar a mulher, tem mulher que não, tem mãe que não ama o filho, tem pai que não ama o filho. Mas quando a gente observa o que Jesus está dizendo, o segundo resultado prático de alguém que nasceu de novo é amar pessoas. Porque quem ama, quem não ama não nasceu de Deus, nem o conhece. E quem não ama, você sabia que quem não ama é um homicida? Me ajuda, filho, sabe, põe uma ansiedade aí. 1 João 3,15, eu quero pôr cada versículo. 3,15, 1 João 3,15, quem não ama, homicida. Qualquer que aborrece ao seu irmão, ele é o quê? Tem expressões que é odeia, quem odeia seu irmão é homicida.
E também, quem não ama, não tem vida eterna. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele o quê? Quem não ama não vai para o céu, irmão, acabou. Que quem não, suponhamos, se você não está apto para ir para o céu, como você está apto para estar numa liderança de uma igreja? Ou fazendo alguma coisa dentro da igreja? Quem está comigo? Se você não consegue amar as pessoas. Mas você falou que é evangélico. E o meu pastor, o pastor Renato. Amo ele, aquele negão. É de Deus. Inclusive vai trazer uma série de mensagens. Vivendo o cristianismo na praia. Eu não estou vivendo, mas eu vou lá. Mas vai dar tempo de se arrepender hoje aqui. Calma aí. Põe para mim, põe na tela. Volta no 14. Só voltar um. Não, deixa que eu volto aqui, ó. Olha eu voltando. Nós sabemos que passamos da morte para... Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão está onde? Você está faltando ler Bíblia. Fica lendo Shakespeare, Camões. Está na hora de ler o apóstolo João, a sua epístola. Então quem não ama está morto. Pastor, eu não estou conseguindo dormir, pastor. Eu acho que eu assisti o filme O Massacre da Serra Elétrica. Não, é porque você está na treva. Como está na treva? Põe para mim 1 João 2,9. Aleluia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora está onde? E como que a gente faz, pastor? Porque o irmão já errou. Ele já está batendo, está 385, pastor, que ele erra. Eu perdoo, ele erra. Eu perdoo, ele erra. Disse Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7, 70 vezes 7. Isso é evangelho, irmão. Isso aqui não é ser choroê, não. Isso aqui não é seu choroê. Não tem nada a ver com hinduísmo. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é o evangelho de Jesus. Necessário vos é nascer de novo. É dura essa palavra. E como que eu amo? Eu amo com comportamento, não é com palavra. Porque todo mundo fala que ama. Tamo junto. Eu te amo. I love you. Mas o comportamento diz tudo ao contrário. Diz que ama, mas a atitude é uma atitude de não amar. João escrevendo disse: não amemos de palavra e de língua, mas obra em verdade. Sabe quando você ama? Quando está o irmão padecendo. Quando o irmão está padecendo, está precisando pagar uma água, está precisando pagar uma luz, está precisando ajudar ele com uma comida, porque ele tem uma família, está ganhando pouco, está numa escassez. Você tem demais, você está vendo seu irmão, está na prova, você não consegue ajudar. Disse João: está a caridade de Deus em você? Pastor, eu não encontrei esse texto na Bíblia, mas eu te mostro, não tem problema. 1 João capítulo 3, versos de número 17, 3:17, põe para nós. Quem pois tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Esses dias veio um louco aqui, irmão. Como aqui a fonte é bíblica, o amor é ágape. O irmão levou quase R$1.500 nosso, estelionatário. Mas aqueles irmãos que ajudaram, eles semearam, ainda que a pessoa que o fez de má intenção, e disse Paulo: do que importa, Cristo vai ser anunciado de toda maneira. Ainda que os irmãos deram com amor, deram com carinho, recebe de Deus, recebe do Senhor as bênçãos, mas aquele louco vai pagar o preço. Pastor Renato, como que eu devo amar? Não é de língua, é através de bons comportamentos. O maior exemplo a exemplificação de quem ama de verdade é a história e a parábola do bom samaritano. Você já ouviu essa história? Alguém chegou para Jesus e perguntou: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: o que dizes a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Ele sabia. Jesus respondeu com o método socrático, uma pergunta: o que dizes a lei? Ele respondeu e Jesus falou: vai e faze o que você acabou de falar. Põe na prática, você só está na palavra, põe na prática. Mas ele, querendo se justificar, falou: Senhor, quem é meu próximo? Quer saber quem é o próximo, né? Aí Jesus contou uma historinha para ele. Tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele pegou o caminho, um atalho, que é um caminho mais rápido para chegar nas regiões da Galileia. E ele descendo
de Jerusalém para Jericó é um caminho perigoso, e ele foi assaltado e os ladrões bateram nele. Ficou meio morto. E no mesmo caminho descia um sacerdote. Descia quem? O que você espera de um líder, de um sacerdote? Ele olhou, passou de lado. Aí o discípulo do sacerdote, que é o levita, desceu também e falou: mas o meu líder passou, não fez? Porque quem é o exemplo? Ele não ajudou, seguir a pisadura. Um cego guiando o outro. Duas pessoas religiosas, conhecedoras do Taná, que tem os 10 mandamentos, que deve amar o próximo como a ti mesmo, não cobiçarás, não fez. Mas estava subindo de Jericó para Jerusalém, um samaritano desprezado, que em determinado horário do dia, os judeus chegavam num lugar e falavam: cachorro, seus cães, amaldiçoavam eles. Eles não faziam parte da linhagem de Israel. Samaritano não falava com judeu, mas um samaritano, uma pessoa que não é da comunidade de Israel, subindo de Jericó para Jerusalém, viu ele, foi e o pegou, colocou azeite na sua ferida, vinho, levou ele lá para uma estalagem e falou assim: olha, eu vou deixar um dinheiro aqui, e se passar, põe na minha conta que eu vou pagar tudo. E Jesus falou: na sua visão, qual é o próximo dele? Ele falou assim: aquele que se compadeceu. Ele nem citou samaritano, aquele que se compadeceu. E Jesus falou: vai e faz o mesmo. Cristianismo é prática, filho, não é palavra não. Aí eu amo, a gente ama, nossa igreja é ágape. É ágape na prática, não é na palavra. É no dia a dia. Como começa a amar? Começa amando sua casa, começa amando seu marido, começa amando sua esposa, começa amando seus filhos. Porque quem não governar a própria casa, está apto para governar a igreja do Senhor. A gente começa em casa, cristianismo começa em casa. Aqui não, irmão. Cristianismo começa lá, é lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua. O Zé da Quitanda sabe quem é tu. O João do Bar sabe quem é você, o João do Bar. O Zezinho do cachorro quente sabe quem é você, sabe? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de diabo. Quem não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Eu vou falar: quem não ama o irmão não é de Deus. Quem não ama o irmão não é de Deus. Quem não ama o irmão não é de Deus. Pastorzão está aqui, irmão. A gente observa, eu estou falando sobre resultados que o novo nascimento deve produzir em um cristão. Eu já falei sobre 2: não viver na prática contínua do pecado, amar ao próximo. Mas tem um também, diga comigo: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. Eu queria que toda a igreja lesse para nós. 1, 2, 3. Os irmãos estão lendo em 2 traduções, né, irmãos? Era essa. Diga comigo: mudança de fundamento. Crer corretamente. Como assim, pastor? O terceiro resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo, as pessoas acham que não. Aí serve para aqueles que querem descer as águas, que não querem se batizar, mas querem atuar na casa de Deus, querem fazer as coisas da igreja, querem evangelizar. Eu preciso evangelizar, preciso falar que Jesus é o Senhor. Você precisa ir para a igreja, mas quem está evangelizando não desceu as águas. Como que você convida alguém para servir aqui se você não o serve na integridade? É ilógico. Por quê, pastor? O que tem a fé? Tem a ver. Quando você está dentro do tanque batismal, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu e ressuscitou o 3º dia? Eu creio. Diante da tua confissão de fé, como diz o Naldinho, diante dessas testemunhas,
nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nasceu de novo. Nasceu da água, o nascimento da água. É o rito inicial, certo? Que o novo nascimento tem a ver com água, batismo. O novo nascimento é algo de Deus dentro da pessoa. E quem nasce de novo, ele vai publicamente confessar que nasceu de novo. Pastor, eu estou com dúvida. Então não crê em Cristo, porque quem crê em Cristo não tem dúvida. Esse é o terceiro resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão. Como que eu vou viver o cristianismo na prática se eu não creio no Cristo que me dá vida? Gente, quando você observa, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, ele disse, olha, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aí quando você observa, o que faz alguém vir para a igreja, mas não quer nenhum compromisso com Jesus? Se igreja é lugar de compromisso. Jesus falou, quem me confessa diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai naquele grande dia. Pastor, eu não sei se Deus me chamou para batizar. Deus já te chamou faz tempo, irmão. Irmã, oxi. Pastor, está mandando direta? Não, eu estou falando para aqueles que não batizou mesmo. Quem batizou está batizado, não pode batizar de novo. É para você que não batizou, que precisa se organizar. E não é um, é vários que tem aqui hoje. Eu sou o pastor, eu tenho que alimentar, eu tenho que exortar você. Mas não gosto de ser exortado, irmão. Vai assistir Netflix. Crer no Cristo. Aí, quando você observa, quantos que não possuem fé apenas para receber milagre? Tem gente que só crê em Cristo para receber. Você pode ver a maioria. Eu creio em Jesus. Jesus vai me abençoar. Jesus é Pai, Jesus é Deus, Jesus é Pai, Jesus é Filho. Meu pai fala assim comigo. Se Deus quiser, meu pai, olha, Deus é Pai, Deus é Filho, filho. Fé em Deus, filho. Conversa bem com aquele Sebastião. Vamos batizar? Um dia que eu estava aqui pregando, falei, irmão, só quem tem chamado para viver na obra, quem veio na frente, meu pai. Foi o João Sebastião, você nem desceu as águas, nem batismo, mas... Aí eu ouço a voz dele no bar, todo dia lá. Mas eu creio que vai chegar um dia que aquele mesmo Deus que me mudou vai mudar ele. E da mesma forma como ele é dedicado com as coisas dele, ele vai ser dedicado com a obra do Senhor. Quem acredita que o pai do pastor um dia vai estar na porta falando, seja bem-vindo, hoje o meu filho vai pregar. Milagre, sabe o que é o verdadeiro milagre? É receber a cura, mas também ser salvo. Uma mulher que gastou tudo que tinha com fluxo de sangue e ninguém resolveu o problema dela. Um dia ela ouviu falar de Jesus e ela foi, você sabe a história, e Jesus falou, alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Ela falou, sou eu. E Jesus olhou para ela e falou assim, vai em paz, a tua fé te salvou e a tua fé te curou. A verdadeira fé é a fé que cura esse corpo físico, mas também cura a nossa alma e nos leva para o céu. Eu estava pregando na teologia, falando sobre as 70 semanas de Daniel. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, porque não guardou um ano sabático. Sabe o que é? Ficar um ano sem plantar. Quem consegue ficar um ano sem trabalhar, só na dependência de Deus aqui? Levante a mão. Tá vendo? Só por causa disso ficou 70 anos. Porque a provisão mexe com a gente, o dinheiro mexe conosco. Mas quando Jesus fez um grande milagre com Pedro, o barco cheio de peixe, falou assim, eu quero que você se torne um pescador de homens. Pedro olhou para o barco, olhou para Jesus, falou assim, o verdadeiro milagre não é um barco cheio de peixe, é segui-lo. Eu vou deixar tudo, eu vou segui-lo, aleluia. O maior milagre, irmão, não é casa na praia, não é o banco cheio de dinheiro, isso é bom e Deus vai dar pra gente. Mas o maior milagre é ter um nome escrito no livro da vida, porque quando Ele tocar a trombeta, é só quem tem o nome no livro da vida que vai.
quarto resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão. Diga comigo: força para vencer o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê. Pastor, eu não estou conseguindo mais, pastor. Como assim não está conseguindo mais? Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo aqui? Quem nasceu de novo tem força. A vezes está meio cambaleando, né, irmão? Está meio raquítico ali. Ferido, aquele soldado ferido. Mas ele tem a vida dentro dele, aleluia. Está ali cabisbaixo, caído, Senhor. Tem hora que ele fala assim: quase eu desviei. Aí ele falou: vou para o culto. Aí quando ele chega no culto, Deus abre os olhos dele, Deus enche ele de graça, Deus enche ele com a sua presença. Você observa João colocando outro resultado do novo nascimento, produzido num cristão: força para vencer o mundo. Quantos se sente sem força para vencer o mundo? Quantos cristãos nascidos de novo perderam para o mundo novamente? Eu vou ler com vocês 2 de Pedro 2,20 para a gente caminhar para o final, que é o próximo. Eu tenho o último só. Põe para nós na tela 2,20. Eu vou ensinar você a tomar cuidado. Toma cuidado para você não voltar para o mundo. Porque depois, quando você está lá, para você voltar para a igreja, irmão, é só graça. Portanto, se depois de ter escapado das corrupções do quê? Do mundo. Pelo que a gente é escapado? Tirado do mundo. Pelo quê? Eu vou colocar aqui o meu... Pelo quê? Tem que interpretar. Depois de terem escapado das corrupções do mundo. Como que eu escapo das corrupções do mundo? Pelo? De quem? E Salvador? Então diga comigo: conhecimento liberta. Conhecimento faz o quê? Conhecereis a verdade e faz o que com você? Ah, pastor, mas eu estou indo para uma campanha de libertação. Estão expulsando o demônio de mim, não tem problema. Ele está te esperando lá no estacionamento, dentro do seu carro, fumando um cigarro. Está te esperando lá, porque só expulsou o demônio. Mas quando você conhece a verdade te liberta. Forem outra vez o quê? Sabe qual é o perigo, Marinho? É quando a gente se envolve naquilo que a gente fazia. Pessoas que têm uma tendência para a homossexualidade, onde vai ser tentado? Quem tinha tendência para a bebida, para onde vai ser tentado? Quem tinha tendência para a prostituição, para onde vai ser tentado? Ele vai tentar naquilo que você gosta, naquilo que mexe o seu coração, que te deixa pichuruco. É ali que ele vai vir, aquele sapatinho de algodão. Sabe como o diabo faz? Ele te coloca dentro de uma cortina e falou: ninguém está vendo, negão. Vai, come, burro. Nossa, olha esse chocolate, essa calda. Eu falei: sim, eu adoro chocolate. Vai, negão, não tem ninguém vendo. E aquele chocolate está falando: vem, negão, negão, vem, negão, negão, vem. E eu vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Você fica ali naquela luta. E você fala: não tem ninguém vendo. Está escuro. Só o sorriso do nego. Eu amo chocolate. Aí eu vou, quando eu como chocolate, ele liga a luz. Pastor da Ágape, aonde a fonte é bíblica e o amor é ágape. Não era você que dizia, negão, que esse altar não ia ser altar de escândalo? Não era você que dizia? Mas olha de onde está vindo o escândalo. Vou pregar para você, pastor Renato, Lucas 17. Aí daquele de onde vier o escândalo. Você está escandalizando, quer que eu continue pregando para você, negão? Eu conheço um pouco de Bíblia porque eu estava lá. Disse-lhe Jesus: feriu o pastor, as ovelhas se dispersa. Tem gente que vai desviar porque você caiu. Tem gente que vai desviar por causa da sua hipocrisia. Você denunciou o pecado no altar, mas praticou no secreto, seu hipócrita.
é assim que o diabo faz. Mas eu esqueci não, eu li a carta de Judas que disse que Ele nos guarda, Ele nos preserva para o reino do seu Filho. Levante a sua mão, o diabo não vai te derrotar, o diabo não vai te destruir, porque Deus te conserva. Você nasceu de novo. A gente tem força para vencer o mundo. A gente tem força. Jesus falou sobre 4 tipos de solo, 4 tipos de solo no meio de pedregais. Tem gente aqui hoje que a mensagem nem entrou dentro do coração. Sabe por quê? Porque não presta atenção no que está sendo pregado. Vem para o culto para conversar. Alguns, eu vou chamar os pais para conversar, frente a frente com o filho. Ó, tá vindo? Coloca do seu lado. Porque igreja é lugar do que? De reverência. Porque você pode atrapalhar alguém. Porque a semente que eu estou pregando aqui, a ave está querendo fazer o quê? Esse aqui é o primeiro tipo de solo. Segundo tipo de solo é no meio de pedregais. Tem uma fé programada para morrer. Aquele que crê com pouca duração, ele recebe a palavra com alegria. Isaías, eu vou ser pastor da igreja também. Pastor, ora por mim aqui. Agora eu vou, pastorzão. E eu estou animado. E a primeira prova que vem, caiu. Não, acho que eu acho que Deus não me chamou. Eu não sei, pastor, estou com dúvida. A fé dele é com pouca duração. Aí tem outros que caem no meio do espinho. A terra é boa. Só tem o que dentro da terra? Espinho. A semente está querendo subir. A semente querendo frutificar. E tem um espinho ali pressionando, irmão, a semente. Quem são esses? Você sabia que uma paixão tira você dentro da igreja? Você sabia? Um namorado, uma namorada, um hobby, um trabalho, sempre tem alguma coisa que pode te tirar da presença de Deus. Sufoca, a palavra não produz fruto. É aqueles que os prazeres desse mundo, as riquezas, não deixa a palavra frutificar. Um homem que, quando Paulo está preso em Roma, mandou uma carta para 4 destinatários, e ele falou: sabe quem está comigo? Demas. Mas depois, quando ele escreveu sua segunda epístola a Timóteo, falou: sabe o Demas? Ele amou o presente século. Foi para Tessalônica. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga João Marcos. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: já estou crucificado e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu estou vivendo na carne, eu estou vivendo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu já estou crucificado com Cristo. E eu encerro hoje a minha participação falando sobre o 5º resultado que o novo nascimento deve produzir em um cristão. Diga comigo: proteção contra Satanás. Quer deixar um diabo... tem um GPS que você ativa que o diabo não te acha. Uma localização, um sensor que você... Quando você tem ele, cadê? Estava aqui, eu ia matar. Como? É quando você nasce de novo. Disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Deus falou assim: Jeremias, faz o seguinte, se esconde ali naquele ribeiro. Aonde? Querite. Irmão, quem estuda geografia das terras bíblicas, lembra? Desceu do Planalto pela planície. Quem está comigo aqui das terras, geografias das terras, ele está no ribeiro de Querite, próximo do Jordão, irmão. Está dentro do território de Israel. E o diabo, onde está o Elias? Onde está o Elias? Acabe está mandando um monte de mensageiro em tudo que é lugar. Cadê? É que Deus ativou um negócio lá. Não acha, não toca. Por quê? Porque nasceu de novo, é crente. E quem é crente, o diabo não coloca a mão. Não toca. Termino falando sobre mais um resultado do novo nascimento: proteção contra Satanás.
Quem se sujeita a Deus, o pastor falou hoje aqui, e resiste ao diabo, o diabo foge. No Egito, quando chegou o anjo destruidor, quando ele viu a marca do sangue, ele falou: aqui eu não posso tocar naquela casa que tem a marca do sangue. Quando Balaão foi e falou: vou amaldiçoar o povo de Israel, Balaque queria me pagar, até me pagou, mas como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Eu tenho uma notícia boa para você. Na frente da minha casa tinham artigos religiosos, tinha um lugar que vendia lá vela para preto velho, para Exu, para Pombagira, era todo dia entra e sai, entra e sai. Eu fui viajar, quando eu voltei, não tem mais ninguém lá, para a glória de Deus. A esquina está abençoada, pintada de laranja, e eu arranquei o mato tudo na mão, ajoelhei, eu falei: cadê o Billy para me ajudar? Arranquei, deixei a frente da minha casa bonitinha, para a glória. Jesus venceu o diabo, sabe o que foi? Não foi com uma arruda, aqui ó, um galho de arruda atrás, não foi com um trevo de 7 pontas, não foi com ferradura de cavalo, não. Sabe aquele crente mandingueiro, irmão, que pegou um monte de sal grosso, coloca o alho? Eu estou sentindo mal na minha casa, eu vou colocar o alho aqui, e vou colocar aqui o sal grosso. Isso aí não afasta Satanás. Mas Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, esse é o homem viverá. Se levanta nessa noite, meu irmão. Se levanta. Se levanta. Quem nasceu de novo, o diabo não pega, o diabo não toca. Quem nasceu de novo, não toca. Ele não toca. Ele não vai tocar na sua casa, não vai tocar na sua família, ele não vai tocar em você. Quando você vai para o texto grego de Lucas 22, Satanás exigiu de Jesus: eu quero cirandar como um trigo. O Pedro exigiu. Jesus falou: Pedro, já está doidinho para pegar você, tá? Mas eu roguei por ti. Ele exigiu, mas eu roguei por você. Quando você se converter, confirma seus irmãos. Ele achou que ele era evangélico. Sabe o que ele disse? Senhor, eu estou pronto até para dar minha vida por você. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. Mas ele caiu na sexta. No domingo, Jesus falou: vem cá, eu vou te ungir a pastor. Você caiu na sexta, né? Mas eu vou derramar o óleo sobre você agora. Agora você vai e apacenta as minhas ovelhas. Você nasceu de novo, você caiu, mas 7 vezes cairá o justo e se levantará, diz o Senhor dos exércitos. Vem pra cá, Carla, vamos adorar o Senhor. Terminando, devemos perceber que João enfatiza essas coisas como resultados necessários na vida dos nascidos de novo. Se houver regeneração genuína na vida da pessoa, ela irá crer que Jesus é o Cristo, irá abster-se de um padrão de vida de pecado contínuo, irá amar o irmão, irá vencer as tentações do mundo, irá manter-se salvo do mal definitivo da parte do maligno. E eu encerro com uma frase de Wayne Gruden: essas passagens mostram que é impossível que uma pessoa que seja regenerada não se torne verdadeiramente convertida. Quem nasceu de novo produz bons frutos.